Bom dia, irmãos. Hoje eu vou pedir o meu auxiliar ali para cuidar com o slide, que a gente não conseguiu ligar o controle remoto. Enquanto eles ligam lá, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo de número 30. Nós vamos fazer a leitura do versículo 15 até o versículo de número 20. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Vinícius, pode dar o primeiro toque aí. Nosso tema que nós estamos estudando é a Igreja Real no mundo virtual. Eu comecei a dar a parte teológica, o nosso irmão Helder falou um pouco das questões práticas. Na semana passada nós não tivemos a classe porque teve aqui o pastor Onildo, né? Então foi classe única. E hoje a gente retorna ao tema. Então, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15 ao versículo de número 20. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar. Diz assim o texto, lembrando que nosso livro é a Bíblia, né? Nosso material de estudo é a Bíblia. Então eu não vou colocar slides ali quando a gente estiver lendo textos bíblicos, a não ser alguns específicos. Hoje eu acho que não tem nenhum, a gente vai usar a Bíblia. Então se você não está com a Bíblia na mão aí, dá um jeito de sentar do lado de alguém que esteja com Bíblia, mas nós vamos fazer a leitura dentro da Bíblia. Tá certo? Tem Bíblia ali em cima também que de repente você pode pegar emprestado ali para poder fazer. Se você não tiver, faz um... não tenho Bíblia, porque aí o diácono pega uma ali dentro e deixa para você, já ganha uma de presente, que a gente tem uma Bíblia ali para doar. Então já aproveita. Deuteronômio 30, versículo 15 em diante, diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes no seu caminho e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuirdes. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Senhor, estamos aqui diante da tua palavra e nesta classe, temos aqui a intenção de aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos para a vida prática, para a vida diária. Que o Senhor aplique em nossos corações, que o Senhor nos ensine, nos instrua, com bem lhe apraz, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos estudando exatamente... Volta aí. Calma, quando eu falar passa, aí você passa. Calma. Nós estamos estudando aqui sobre essa questão, né? A igreja real no mundo virtual, e a intenção é justamente isso, fazer essa comparação do mundo em que nós vivemos hoje, a realidade da qual nós estamos inseridos e aquilo que nós temos experimentado. A gente tem tido uma certa dificuldade por conta do quanto a tecnologia tem
invadido a nossa vida, principalmente a tecnologia digital, a gente quase que vive numa Matrix hoje. Quase que vive naquela sensação de que entre o virtual e o material se confunde. Isso tem sido um grande problema. E nós estamos lidando com essa realidade, é algo novo, é algo que a gente ainda não sabe os resultados futuros que trarão de ruim para a gente, porque tudo neste mundo traz alguma coisa de ruim, né? Por mais que venha por conta da questão do homem, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa realidade. Mas nós precisamos de aprender a lidar com isso como igreja. Como nós vamos lidar com isso? Quando a Meta lançou a sua plataforma virtual, e a ideia dela era criar um mundo virtual, não pegou, mas a ideia era que você ficasse, trafegasse, passeasse, vivesse nesse mundo virtual. Ela não é nova nisso, existiu uma plataforma anterior que trabalhou essa questão. Algumas igrejas abriram igrejas virtuais. Algumas igrejas, a Batista da Lagoinha criou um mundo virtual, uma igreja virtual com culto virtual, onde você entra e participa como, sabe aquele óculos de realidade virtual? Você como se você estivesse ali. Tamanha tem sido esse chamativo em relação a isso. E isso é um grande problema, nós temos que aprender a lidar. E nós vamos estar falando exatamente sobre essa teologia. O nosso interesse aqui, o meu interesse aqui, não é falar dos efeitos científicos, dos efeitos médicos, né, no efeito corporal daquilo que faz. Apesar da gente tratar de alguns assuntos e abordar alguns assuntos, não é o nosso interesse. Tem muita gente boa falando sobre isso aí, e aí é por isso que a gente falou para o Helder falar como parte prática, porque ele é médico e tem essa situação aqui. Nós temos aqui a Bruna, que no último estudo deu um monte de contribuição, tem o Silvio, tem um monte de gente aqui na igreja com muito mais capacidade de falar dos efeitos médicos, dos efeitos que vêm dentro da psicologia, né? Como é o caso da Laura, da Eva, que são psicólogas, no meio comportamental, como tem a Deliane como analista comportamental. Então a gente tem um monte de gente para poder falar dessa parte física. O que eu quero focar, o que eu quero falar aqui, é sobre a questão teológica. De que forma essa realidade virtual, de que forma as mídias sociais nos afetam teologicamente. O que isso implica sobre a nossa vida espiritual. Nós vamos gastar um tempo falando sobre isso, tá certo? Então a nossa intenção aqui é tratar o ponto teológico. Bom, o que é que nós aprendemos até aqui? Agora sim você pode passar. Pronto. Primeiro nós aprendemos que a tecnologia faz parte do mandato cultural. A tecnologia faz parte da realidade criada por Deus. E nós não podemos negar isso. Computador, software, realidade virtual, elas existiriam mesmo se Adão não pecasse. Essas descobertas, essa tecnologia avançaria da mesma forma. Tá certo? Não é por conta do pecado que isso veio a existir. É bom você ter isso em mente. Por que é bom a gente ter isso em mente? Porque existe uma linha teológica que ela não aceita o avanço, né? Nós temos entre esses, por exemplo, os Quakers e a igreja de Plymouth e outras. Aqui no Brasil, acho que não tem. Tem os testemunhos de Jeová que aceita com o negócio de transfusão de sangue e tal, mas não é forte no Brasil isso. Mas nos Estados Unidos é muito forte. Essas comunidades querem viver no século XVI, século XVII, século XVIII, e não aceitam o avanço tecnológico como que se isso fosse um mal em si. E não é, tá certo? O avanço tecnológico ele existiria mesmo se o homem não tivesse pecado. Não é consequência do pecado o avanço teológico, é consequência do mandato de Deus. Mas nós também aprendemos, em segundo lugar, e aí pode apertar novamente aí, por favor, que a tecnologia, por conta dessa realidade, ela veio para ficar, tá? Então ela veio para ficar. Então a tecnologia, ela não pode ser contida, não deve ser ignorada, e ela é permanente. Nenhum de nós, querido, que experimentou o conforto da tecnologia quer voltar à idade antiga, tá certo? Eu louvo a Deus pelo ar-condicionado nesse período nosso agora. Já pensou a gente sem ar-condicionado aqui? Né? Então faz uma grande bênção. O meio de transporte, você usou tecnologia para vir aqui, você está vestido com tecnologia, tá certo? O óculos é tecnologia. Então ela veio para ficar, ela é útil e a gente deve entender isso. Então os eletrônicos, os eletroeletrônicos, o vestimento, tudo que está aí a gente tem que saber usar. Essa que é a grande questão.
Essa que é a grande questão. E aí o terceiro ponto que nós vimos, né? Dá mais um toque aí? Ah, deu. Beleza. A tecnologia, ela também foi afetada pela queda do homem. Ela também foi afetada pela queda do homem. Portanto, a corrupção não está apenas no coração do homem, mas a corrupção também está na tecnologia. E quando eu falo corrupção, eu falo em todos os sentidos. A sua roupa desgasta, ela se corrompe, ela gasta. O seu eletrônico, o seu carro, ele desgasta. Esse desgaste natural é consequência da corrosão do pecado. Mas o erro também na execução dos equipamentos. Nenhum equipamento é perfeito, ele tem erros. E esse erro é consequência disso. Mas existe também o mau uso desses equipamentos. Tudo isso está ligado com a corrupção humana, com a queda. Nós perdemos essa realidade e passamos então a conviver com o erro, conviver com a falha, conviver com o mal nesse contexto, entende? Então tudo está envolvido e a tecnologia não está isenta dessa. E esse é o grande perigo. Quando nós lidamos com as coisas neste lado de cá do sol, quando nós lidamos com as coisas neste lado de cá da vida, nesse mundo corrompido, entenda, há um mal por trás de tudo que vai, se a gente não souber lidar com isso, vai trazer consequências para nós. O texto que nós lemos de Deuteronômio fala da promessa da terra prometida, e já é a parte final, os discursos finais, aqui pouco antes de Moisés morrer, né? Então é um discurso final dele, e ele fala, olha, gente, eu coloco entre vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhei a vida. Se vocês querem desfrutar da boa terra, da terra que mana leite e mel, se vocês querem tomar posse dessa terra e permanecer nessa terra, vocês devem de estar atentos às minhas palavras. Você deve estar atento aos meus ensinos, aos meus desígnios. Você deve estar atento àquilo que eu estou orientando vocês e viver de acordo com esse padrão. Porque se vocês se desviarem deste padrão, não vai dar certo. A maldição recairá sobre vocês, a morte recairá sobre vocês, o mal recairá sobre vocês. E é isso que nós temos que trazer para a nossa mente quando nós lidamos com tudo neste mundo, inclusive com a tecnologia. Se a gente não tiver uma visão bíblica do uso dela, nós vamos ter problemas. E ela será um mal sobre a nossa vida. Tranquilo até aqui? Pergunta? Comentário? A gente só está revendo o que está sendo apresentado? Tranquilo, né? Mas o que nós queremos falar, mais especificamente, tem a ver com as mídias sociais. Nós não estamos falando da tecnologia como um todo, tá certo? Apesar da gente abordar isso, fazer uma introdução sobre isso, o nosso foco aqui é a questão das mídias, principalmente as mídias sociais, né? E aí vem uma pergunta, né? Essa tecnologia, até que ponto ela influencia a nossa vida e a sociedade como um todo, a nossa vida como cristãos, né? Existe uma teologia das mídias. Nós podemos usar a palavra de Deus para encontrar aqui na palavra de Deus, né? Algo sobre o uso correto, advertência sobre o mau uso da tecnologia. Dá um toque aí. Existe essa tal teologia? Sim, existe. Ela existe. Como a Bíblia ela governa a vida do cristão, como a Bíblia tem como princípio fundamental, essencial, revelar Deus ao homem, e revelando Deus ao homem, revelar o que Deus requer do homem, tudo na nossa vida, tudo tem uma teologia específica, que precisa de ser analisada e precisa de ser observada. Então existe sim uma tecnologia a esse respeito, tá certo? Uma teologia a esse respeito das mídias, né? Não apenas uma teologia a respeito da tecnologia, mas também uma teologia. E nós vimos na última lição, eu preciso de rever com os irmãos o que a gente viu na última lição, algo voltado para a tecnologia em si, né? Dá um toque aí, meu querido, por favor. E aí, eu apresentei esse livro, Moldando o Mundo Digital, Fé, Cultura e Tecnologia Computacional, de Derek Schumann. E é um excelente livro, recomendo você ler esse livro, se você tem interesse para essa linha da tecnologia e de uma teologia voltada para a tecnologia. É um livro muito bom, tá? E o que é que nós vimos aqui a partir desse livro? Nós partimos da premissa de que a tecnologia afeta a nossa cosmovisão. Lembra que eu falei?
A tecnologia, ela afeta a nossa maneira de interagir com o mundo, de vivenciar o mundo. Então, ela afeta essa realidade. Eu dei o exemplo de uma laranja. Se você tem uma laranja e você quer extrair o sumo dessa laranja, o que você vai usar para extrair o sumo? Você vai perceber que a tecnologia, ela vai influenciar a sua maneira de pensar, olhar e executar essa extração do sumo. Você pode usar uma faca, você pode usar um espremedor de laranja, você pode falar assim, eu não quero nem usar a faca nem espremedor, vou comprar logo o suco de laranja já extraído. Você pode ter uma máquina automática que corta e já extrai automaticamente o suco, ou você pode simplesmente usar a mão, a unha, e descascar e apertar e espremer para tirar o suco. A forma que você enxergou é a forma que a tecnologia te moldou. A sua cosmovisão, a sua maneira de pensar foi afetada por isso, tá certo? E aí nós também vimos que uma coisa que a gente precisa estar ciente e claro, nós vimos sobre essa questão, é que neste mundo nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos. Tudo que está neste mundo, Deus deixou para que nós usufruíssemos para a glória dEle. A Derek trabalha isso neste livro de forma muito bem colocada, né? E aí, colocando essa questão da cosmovisão e essa questão da mordomia, juntando esses dois pontos, nós apresentamos 3 perigos que a tecnologia, e a tecnologia de um modo geral, traz para a gente. Tá certo? O primeiro perigo, dá um toque aí, é o perigo do reducionismo materialista. Então nós temos esse perigo. O ser humano, ele é composto não apenas de matéria. Nós falamos isso citando algum texto mais aprimorado sobre essa questão. Mas a tecnologia, ela tende a nos colocar nesse mundo de forma mais materialista, esquecendo a essência daquilo que nós somos, né? A palavra de Deus nos diz que nós somos alma vivente, Gênesis 2:7. Nós não somos só matéria, não é apenas sinapse e matéria. Há algo, há um componente exterior espiritual que está sobre nós. E eu falei sobre isso, abordando a questão exatamente com respeito nesse ponto, com respeito à tecnologia da AI, que alguns têm dito assim, se essa inteligência artificial avançar ao ponto dela se tornar realmente pensante de forma autônoma, sem programação, porque ela hoje vem aprendendo, né? Então a inteligência artificial, você cria, programa ela e ela vai aprendendo por si só. Será que amanhã ela vai estar pensando sozinha? Se ela pensar sozinha, ela vai se tornar uma parte humana? E eu falei, não, porque ela não tem alma. Ela não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela é criada à imagem e semelhança nossa. Então, o máximo que ela vai ser é uma máquina totalmente imperfeita, né? E falha com muitas coisas. Então, a gente precisa entender isso aí. Mas a gente tem esse reducionismo, tá? A gente tem isso de uma forma bem clara na nossa vida. Não vamos abordar muito esse assunto, porque nós já falamos isso na lição passada. O segundo, o perigo da autonomia ou da autossuficiência. A tecnologia te dá meios de avançar e automaticamente você começa a ter essa realidade, né? Nós temos uma sensação de poder, de força, de controle sobre nossas mãos. A gente não consegue perceber a nossa dependência de Deus sobre as coisas. A tendência é reduzir isso, nos acharmos mais suficientes, né? Então, o avanço tecnológico na ciência, por exemplo, é um grande exemplo disso. Antes se dependia muito mais da confiança em Deus e exercia-se muito mais a fé diante de certas enfermidades do que hoje. Hoje você fala assim, não, tem cura, eu vou no médico, faço tal cirurgia, faço isso, faço aquilo, e você começa a confiar, não que seja errado fazer isso, mas você para de olhar que por trás disso tem um Deus que direciona, que condiciona tudo isso, e você começa a achar que isso vai ser resultado da ação humana, né? Então você está com uma dor de cabeça, você toma uma aspirina, toma um Anador, toma um remédio para dor de cabeça e pronto. E você fala assim, não, é só tomar um remédio. Isso te dá essa sensação de poder, que você tem um controle sobre a realidade. Isso te dá também na questão da comunicação. Se você está com alguém, preocupado com alguém que está distante, você pega o seu smartphone e faz uma videochamada, passa um WhatsApp, né? Porque ninguém mais liga, né? Agora é videochamada, é WhatsApp, é Snapchat, não sei o quê.
Ninguém mais liga o telefone normal para você falar com alguém. E aí você pode falar com essa pessoa do outro lado do mundo. Hoje, com a tecnologia, você consegue, se a pessoa tiver um Starlink no meio da floresta amazônica, no meio do deserto do Saara, a pessoa consegue, ela está comunicável. Antes você ia ficar naquela aflição e você ia dobrar o seu joelho e ia clamar a Deus por graça, por misericórdia, pedindo a Deus que te proteja, porque você não sabe o que está acontecendo. Então você tinha uma dependência maior de Deus. Você percebia essa necessidade maior de Deus e a tecnologia ela tende a nos tornar autossuficiente, a ter uma realidade mais autônoma no nosso dia a dia, tá certo? Passa novamente aí. Em terceiro, há o perigo da idolatria do ego. Isso tem muito a ver com a criação, né? Porque a criação é um atributo de Deus. E Deus, coloco entre aspas aqui, nos passou esse ato, porque nós transformamos as coisas. Nós temos a condição de transformar, nós moldamos. Tudo que você está aqui no seu ambiente, tudo que está aqui, da cadeira onde você está sentado, do piso onde você está pisando, do teto que está te cobrindo, da roupa que você está vestindo, tá certo? Do áudio que você está ouvindo, tudo que está aqui foi transformado pelo homem. Essa voz que sai não é a minha voz natural que você está ouvindo. A cobertura não é uma cobertura natural. O piso não é um piso natural. O local onde você está sentado não é um tronco, não é um pedaço de madeira. Tudo foi moldado. Tudo foi transformado. Tudo foi usado pela tecnologia e houve essa criação, essa descoberta. Isso infla o coração do homem. Nos enche com o perigo da idolatria. Tá certo? Porque nós passamos a achar há um endeusamento do homem. Há um endeusamento do homem. Tem um filme antigo, muito interessante, cujo título é Somos Deuses. Não sei se você já assistiu esse filme, fala sobre medicina, sobre um médico, cardiologista e um auxiliar que era negro. E eles fizeram, se eu não me engano, foi a primeira transplante, não sei se foi o primeiro transplante de coração ou se foi o primeiro marca-passo. Eu sei que tem a ver com algo nesse sentido, não lembro mais do filme, mas a ideia é que eles manipularam e salvaram a vida. Muito bom o filme para a gente poder ver, mas aí o título é esse, Somos Deuses. Ou seja, nós controlamos a vida. A ideia do título é justamente essa. Então nós temos esse perigo. Isso é um perigo da tecnologia de um modo geral. Isso foi o último estudo que nós vimos, né, chamando a nossa atenção para essa realidade. E esses três perigos estão presentes, diretamente envolvidos, sobre aqueles que fazem essas descobertas, sobre aqueles que avançam na tecnologia, mas também na aplicação de cada um delas. Nós a utilizamos e dá essa sensação de idolatria do eu, tá? De colocar o homem no lugar da centralidade de Deus. Nós vamos entender um pouquinho mais por que isso acontece de forma tão fácil na nossa vida. E ela está presente, dá um toque mais uma vez aí. Queridos, da coisa mais simples, que é um escorredor de arroz, até o marca-passo. Nós temos o risco de estar exatamente idolatrando o eu, de colocar o homem como ídolo, até nessas coisas mais simples, as coisas mais complicadas e mais complexas. Então a gente precisa de estar atento a isso. Então isso nós vimos com respeito à tecnologia. Porém, o nosso foco, como eu disse, são as mídias sociais, tá certo? E das tecnologias que existem, a mídia social é a que mais afeta o ser humano comum. Eu e você, comedores de feijão, que tem pouco conhecimento na área, eu pelo menos conhecimento praticamente zero, tem uns aqui com conhecimento maior, tem alguém que é da TI e tal, mas a gente tem pouco conhecimento, a gente só manuseia as redes sociais, né? A gente não tem o conhecimento, não conhece algoritmo, alguns poucos iluminados aí têm essa capacidade de fazer isso, ou o interesse de fazer isso. Eu mesmo tenho o menor interesse nisso. Então, como que essa tecnologia de mídia são as que mais nos afetam hoje? E por dois motivos, dá um toque aí. Primeiro, pelo acesso fácil e constante. Quem está com o celular aí? Levanta a mão. Está no bolso aí o celular. Não, levanta aí, quero ver. Quem está? Quase todo mundo está com o celular na mão. Até chegar aqui, mais cedo eu estava com o celular, porque eu uso ele como controle para poder fazer. Como ele não pegou, eu levei e deixei ele lá em casa.
Senão eu estaria com o celular aqui também. Então, há fácil acesso. Fácil acesso. Segundo, né, pelo apelo proposital dessa tecnologia. E quando eu falo da tecnologia, eu não estou falando do smartphone. Eu estou falando da mídia social. Há um apelo proposital dessa mídia. Tá certo? E é esse apelo que é o grande perigo que nós temos. Então nós temos aqui um outro livro muito interessante. Desligou aí, o que aconteceu? Não. Vai voltar, vai voltar. Essa tecnologia fica dependendo desse negócio, tá vendo? O problema é esse, tecnologia. Ah, meu Deus do céu. A gente tem um livro, o escritor acho que é assim que se fala, Tony Heiken, ou Heinken. O livro se chama A Guerra dos Espetáculos. Dá um passe aí. Não foi? Foi. A Guerra dos Espetáculos. O cristão na era da mídia. Excelente livro. Outro livro que eu aconselho você a ter e ler, da editora Fiel, vale a pena ler esse livro. Muito bom esse livro, tá certo? E aí o Heickman nos apresenta aquilo que ele chama de teologia da cultura visual. Ele vai trabalhar exatamente com a questão das mídias. Então ele vai falar da teologia da cultura visual. E ele vai dizer que o ser humano foi criado por Deus para que a sua atenção fosse totalmente voltada para Ele, para o Senhor. Nós fomos criados de tal forma com que a gente tem essa necessidade de contemplar, de visualizar, de enxergar, de perceber as coisas. E isso para a glória dele. Isso tem a ver com a nossa confissão de fé. Dá um toque aí. Né? Que é o fim principal do homem, que é glorificar e se satisfazer em Deus para sempre. Então nós temos esse desejo, isso está dentro de nós, tá certo? Então, a ideia é que para onde nós olhássemos na criação, para qualquer lado que a gente pudesse observar, a gente pudesse ver a resplandecente glória de Deus. Nós nos ficássemos fascinados com a glória de Deus. A gente não consegue ter esse vislumbre por conta da queda. Mas imagine Adão, sem pecado, experimentando uma água friinha, fresquinha, matando a sua sede. Ele deveria falar, que coisa maravilhosa que Deus fez. Que coisa importante. E aí, nós estudamos a água e percebemos das suas moléculas, e nós sabemos a sua composição química. E nós ficamos maravilhados de ver que esses componentes formam essa água. E a gente fala, que Deus maravilhoso é isso. Observar uma castanheira enorme, cujo fruto cai a 30 metros de altura, no seu ouriço. Perceber que existem animais que são capazes de quebrar aquele ouriço, porque se não quebrar ele não vai nascer. A semente que está lá, se ficar no ouriço, não nasce, ela apodrece, é preciso quebrar. Então, essas coisas da natureza, a gente olha, e isso deve fazer a gente contemplar o Senhor. Mas não é só isso, a manipulação que a gente faz. Os componentes eletrônicos, os softwares, a tecnologia da captação de imagem, nós estamos sendo transmitidos ao vivo. Qualquer pessoa que acessar o nosso canal do YouTube, em qualquer lugar do planeta que tenha, vai poder assistir isso aqui com um delay de segundos. E essa tecnologia deveria de nos fazer olhar e contemplar Deus. Ele diz, nós somos impactados por essa visão completa, por isso que está ao nosso derredor. Entende? Contudo, a queda perverteu essa percepção. A gente não para e vê Deus em tudo. A gente se maravilha com as coisas pelas coisas. A gente fica admirando as coisas por aquilo que ela é. E não por aquilo que está por trás dessas coisas. Elas deveriam de apontar para Deus, mas elas apontam para si mesmas, né? E aí, em razão disso, a glória de Deus deixa de ser exposta. E a nossa atenção fica exatamente focada no objeto. E nós tentamos saciar essa nossa sede pelo visual de Deus
através dos objetos, a idolatria. Passamos a adorar o objeto, passamos a adorar aquilo e não mais o que está por trás disso. Irmãos, isso é um negócio muito sério. Isso é muito sério. O que Hickman fala é muito sério. E a gente tem que estar prestando atenção muito em relação a isso. Porque ele vai colocar essa realidade, ele diz então que toda a criação agora, ela se torna um palco de espetáculos. Por isso, guerra de espetáculos. O homem vai tentar trazer para os seus olhos algo que proporcione êxtase, que o arrebate da sua alma, que o carregue de tal forma, fazendo com que sua atenção fique toda concentrada ali. E esse mundo é uma fábrica de espetáculos por conta da queda. Nós vislumbramos com tudo e esquecemos aquele que é o Criador de tudo. Este é o grande problema. Vou dar um exemplo bem fácil para a gente. Quem gosta de música aqui? Levanta a mão. Todos nós gostamos, né? É bom, é agradável. Estilo é uma outra questão, mas é impossível você encontrar um irmão que não gosta de música. Mas aqueles que são fixados por música, acabam sendo fixados também ou por instrumento ou por voz. E você tem uma preferência por um tipo de instrumento ou por um tipo de voz. Você é fixado naquilo. Se você gosta muito de música, você vai treinar, você vai buscar e você vai querer saber sobre aquilo. E você vai ter uma preferência de estilo. Dificilmente você vai ser plenamente eclético. Eu não ligo muito para música, eu gosto, não ligo, eu sou eclético. Do hip hop ao sertanejo, meu amigo, passando pelo clássico, por Beethoven, então eu ouço tudo. Eu gosto de todos os ritmos, mas eu não sou fixado por música. Então eu não consigo me concentrar no único ritmo. Mas você tem uma preferência musical. Quando você está ouvindo uma música que você gosta, pode ser um louvor, bem tocado, bem cantado. E você presta atenção ali nos detalhes. O que mais te chama a atenção? A métrica, o instrumento, a voz, a letra, ou o Deus que proporcionou tudo isso? Tem certeza que você vai dizer assim, não, eu penso em Deus. Mentira. Ele está inserido aí, mas lá é apagado, lá no fundo. Se você é alguém que gosta, por exemplo, do violão, você está ali fissurado nas notas que são bem tiradas. Se você gosta do teclado, você está fissurado naquilo. Aquilo ali te prende a atenção. O objeto te prende a atenção e ele não te joga para Deus. Ele não te joga para Deus. Por conta dessa atenção, ele é o espetáculo que está diante dos seus olhos. Entende? Ah, pastor, nossa, isso é terrível, mas somos nós, somos assim, por isso que nós somos salvos pela graça. Se depender da gente mesmo, a gente não vai até o Senhor como deveria de ir, isso é fato. Mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso, para a gente poder entender exatamente o que o Hickman coloca, e ele é assertivo, dá um toque aí, quando ele diz, na página 10 do seu livro, numa sociedade de consumo, as imagens são a linguagem de transação. Imagens almejam provocar algo em nós, a fim de receber algo de nós. E aqui ele já vai fazer a transição para essa questão das mídias e de um modo geral. Não se trata apenas de uma distração inocente. Nunca é uma distração inocente. O ponto é que as imagens, as mídias sociais na internet, os filmes, os jogos, as séries, tudo isso tem sido criado com a pretensão incrível, de maneira bem premeditada, para tirar algo de nós. Há um interesse por trás disso. Há um grande interesse por trás disso. Nós podemos colocar isso no interesse espiritual do mundo em nos afastar de Deus e o interesse comercial daqueles que criam em ganhar dinheiro com essas questões. Mas há um interesse, não é feito de graça. Nada é de forma inocente. Nós temos que ter essa percepção, queridos. A rede social, ela não é essa realidade, né?
Inclusive o Dr. Helder falou sobre isso, né? O Helder falou sobre isso, ele colocou aqui que a gente fala assim, olha, o produto na rede, na mídia social é você. O interesse deles é capturar a sua atenção, é prender você, porque você é o que vai gerar recurso para eles. Você está pagando por aquilo ali, pagando caro por essa realidade. Né? Você pensa, não, mas não... Ah, não, por exemplo, o WhatsApp não tem propaganda, então é de graça. Não, querido. Seus dados são vendidos. Você assinou um termo lá que eles podem explorar os seus dados. Um monte de aplicativo novo que foi inventado porque você tem um WhatsApp no seu celular. Sabia disso? Existe um aplicativo, ele é muito usado em São Paulo e nas grandes capitais, para trabalhar sobre ônibus, linha circular de ônibus. Ele te dá o exato momento em que o ônibus vai passar no ponto. Antigamente, quando eu morava em Belo Horizonte, né, e não existiam essas coisas, a gente sabia o horário do ônibus, mas o horário variava de meia a 1 hora. Porque ele podia quebrar, podia acontecer qualquer coisa, e você ficava lá, não, o ônibus é 6 da tarde e saía. A gente vai pegar o ônibus aqui desse transição, o cara fala coisa assim, meia-noite você pode vir para pegar o ônibus aqui que está vindo de Brasília, que vai lá para Marabá, por exemplo. Aí ele fala assim, mas liga antes. Aí 11h30 você liga, ele fala assim, está atrasado, ele ainda está passando em tal lugar, assim, liga daqui a mais 1 hora. Aí você liga, ele, não, agora falta 20, aí que você sai para a rodoviária, porque senão você fica sentado lá, esperando, porque ele atrasa, né? As coisas acontecem. A precisão desse aplicativo é de 5 minutos. Ou seja, a variação dele é só 5 minutos, não para menos, para mais. Ele pode atrasar 5 minutos, ele não pode adiantar 5 minutos. Como é que esse aplicativo sabe disso com o trânsito de São Paulo, por exemplo? Que o ônibus está chegando em tal hora, em tal lugar, em tal ponto. Sabe por quê? Porque você está conectado na internet, o seu celular está no WhatsApp, os seus dados estão ali, você está dentro daquele ônibus, e através de um satélite ele calcula a rota, com mais o outro ônibus que está na frente, com mais o acidente que tem na frente, com mais não sei o quê, e te dá com precisão isso. Os algoritmos que ele usa para fazer. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Mas, rapaz, 5 minutos para mais. Você pode chegar no ponto que o ônibus vai chegar lá. E se acontece um evento instantâneo, ele te avisa de imediato. Aconteceu tal coisa assim. Tudo isso tem a ver com as mídias. Então ele quer que você fique conectado. Se você não estiver conectado, o que vai acontecer? Esses dados não funcionam dessa forma, tá certo? Então, não se trata de algo inocente, é algo premeditado, né? Então, partindo assim desse propósito por trás das mídias, surge uma pergunta: qual a finalidade da sua criação? Nós sabemos que nós somos o objeto e eles querem que nós estejamos ali porque eles querem nos oferecer outras coisas da qual nós vamos gastar com isso, tá certo? Então você não paga o YouTube e você não paga o WhatsApp, mas os seus dados geram outras coisas. Você precisa estar conectado. E a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Qual é a finalidade da criação das mídias? Aí eu coloco mídias de um modo geral. Quando a gente olha para a história da criação das mídias, só tem uma resposta possível: diversão, entretenimento. Este é o propósito principal das mídias: te dar entretenimento, te dar diversão. Televisão, cinema, streaming, Facebook, jogos, YouTube, tudo que tem a ver com essa questão tem um foco principal de entretenimento. Existe para o nosso entretenimento, para encher os nossos olhos com espetáculos audiovisuais, para proporcionar em nós essa satisfação, esse prazer, este êxtase, para que a gente não fique desconectado. Porque é assim que eles ganham a gente. Cada minuto desconectado é prejuízo para eles. Então eles querem fazer de tudo, e não tem nada que mais atrai a nossa atenção do que os espetáculos. Entende? Do que a diversão em si.
E aí nós temos uma nova palavra que precisa de ser entendida, né? Dá um toque aí, meu querido. O que significa espetáculo? E aí eu quero ouvir vocês. Quem pode me definir o que é um espetáculo? Um de cada vez, levanta a mão aí, não precisa ser todo mundo. O microfone vai chegar até você. Alguém tem coragem de dizer o que é um espetáculo, irmãos? Se ninguém fala, eu vou apontar. O João ali, ó, corajoso. João Edson. Bom dia. Eu estou respondendo isso aqui mais pelo que eu entendo que seja um espetáculo. Acho que a palavra está mais relacionada a coisas que foram feitas para poder prender a nossa atenção. Seria, no caso, uma apresentação, um vídeo, alguma imagem que tem o intuito de manter a gente focado naquilo. Seria isso? Exatamente, certíssimo. A palavra espetáculo vem do latim spectaculum e significa algo para se observar atentamente. Algo que te atrai para que você possa observar atentamente, né? E aí Reiki, no seu livro, ele define o espetáculo como sendo algo que captura a atenção humana, que por um instante prende os nossos olhos, cérebros, fazendo focar, fixar em algo que é projetado exatamente para isso, para nos fixar nessa condição. E aí ele vai dizer o seguinte, que nós temos os espetáculos que são preparados, e desde ficar vislumbrado com a exibição do Circo de Soleil, né? Rapaz, eu tenho muita vontade de ver esse negócio um dia. É um espetáculo maravilhoso, o Circo de Soleil, né? Mas também nós somos chamados a atenção com o acidente que aconteceu na esquina. Ali naquela esquina da casa pastoral, quando a gente chega lá, está um renca de pessoas ali presenciando um espetáculo horrível, mas é um espetáculo de acidente. Um espetáculo pode ser a última fofoca que te capturou, é algo que vai chamar a sua atenção, que de repente numa faísca acesa, ela ganha uma grande proporção e viraliza, e incendeia, e se torna então viral. Essa é a ideia de espetáculo, tá certo? A ideia é aquilo que chama a sua atenção, e ela pode ser tanto uma guerra, como pode ser uma tragédia, como pode ser um horror, como pode ser algo belo, mas é algo que vai estar capturando você. E as mídias são expert em trazer espetáculos, em trazer isso para a nossa vida. Ela tem essa função, tá certo? O foco das redes sociais é exatamente trazer isso que nos atrai. Eles estudam aquilo que atrai a nossa mente, a nossa atenção e foca nisso. Então vamos voltar ao ponto de partida. Dá mais um toque aí. Qual é o apelo, então, proposital das mídias sociais? Nós dissemos, é a criação de entretenimento, tá? É trazer esse espetáculo. Você pode trazer ideias nobres para isso. Pode dizer assim, não, ela nasceu com um sentido nobre de nos aproximar, de trazer comunicação. Não, irmãos. O objetivo final é encher os nossos olhos. Quando você vê, por exemplo, a história da fundação do Facebook, é horrível o motivo pelo qual o Facebook foi fundado. Você conhece a história? Como é que é? Zuckerberg, né? Zuckerberg. É esse o nome do homem lá. Estava na escola, foi rejeitado por uma menina lá na faculdade que ele estava, foi rejeitado por uma menina na faculdade. Aí ele, para se vingar, resolve juntar um monte de fotos e faz uma eleição da mulher mais bonita na escola. Cria o Facebook, a partir dessa que aí o pessoal vai voltando. Quando ele percebeu que não, havia não sei quantas mil curtidas, quantas mil fotos, dizendo qual que era mais bonita, qual que não era, qual que era. Começou um livro de exibição de fofoca. Foi interrompido pela diretoria da faculdade. Aí ele viu que aquilo ali tinha algo interessante, apelativo. E hoje tem o Facebook. Mas a intenção foi marcar a menina com quem ele foi, com quem rejeitou ele. Ele criou por um motivo muito ruim. E virou diversão. O Instagram foi feito para a gente poder postar imagens nossas.
mas ele invade a nossa vida. Então tem uma série de coisas que a gente precisa de entender que é esse. Nunca na história da humanidade a gente se buscou tanto pelo prazer artificial, momentâneo e circunstancial como isso tem acontecido hoje, queridos. A nossa atenção tem se voltado para coisas superficiais, para coisas momentâneas, sabe? Para coisas assim efêmeras, artificiais. É isso que tem atraído os nossos olhos. Isso foi inaugurado com as mídias diante de nós, né? Essa ideia do espetáculo. É muito fácil a gente entender isso. É muito fácil a gente entender isso. É só a gente observar o tempo que nós temos gastado com mídias. O que você mais faz nas redes sociais, nas mídias sociais, é trabalho? O que você mais faz é trabalho? Ou você busca uma distração? Nós vamos tratar disso mais na frente, um pouquinho, falando sobre essa realidade. Mas o problema é maior que isso. Ele vai um pouco mais a fundo. Você pode dizer que tem buscado as redes sociais para poder fazer evangelismo, para trabalho, para um entretenimento mais saudável. Você não tem acessado nada que não fosse saudável, né? Mas nós temos um apetite imensurável por esse visual, por esse espetáculo. Como nós somos criados para contemplar a Deus, esse apetite em nós só é de fato satisfeito com Deus. Como Deus não está nesse espetáculo, então automaticamente nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre estamos buscando mais, buscando mais. Então é imensurável esse desejo. Os nossos olhos buscam por uma novidade a cada instante, a cada momento a gente busca por algo que vai nos arrebatar. Vivemos nessa intenção do êxtase. Esse apetite, então, visual, ele faz levantar questões importantes sobre o nosso uso das redes e a maneira como nós estamos trabalhando. Porque ela vai trabalhar uma outra questão, a atenção. Há uma disputa por atenção. E aí, queridos, tem um outro autor, citado inclusive por Heickman, que é William James. E aí William James explicou a maravilha e o mistério do que significa ser um indivíduo atento. O que é uma pessoa atenta? Então ele afirma, dá um toque aí, querido, que uma atenção humana é um deixar de lado certas coisas a fim de lidar eficazmente com outras. E também é uma condição cujo verdadeiro oposto é o estado de confuso, atordoado e desconcentrado. Então, o que é a atenção? Para James, estar atento significa que você selecionou, entre as muitas opções que você tem, uma única coisa. Você resolveu fixar a sua mente em uma única coisa diante de todas as possibilidades que estão ao seu derredor. E aí você se apega àquilo. Isso que então te prende, que a sua atenção foca ali, isso significa que você escolheu que essa sua percepção, isso que fixou você, vai moldar você. Veja, ele vai moldar a sua forma de pensar, de enxergar e de experimentar o mundo ao seu redor. Aquilo que prende a sua atenção molda a sua percepção de mundo. Também influencia a sua cosmovisão. Eu achei muito interessante isso. É isso que vai fazer com que a gente caminhe ou perceba as coisas à luz deste mundo. Vou citar um exemplo prático para a gente aqui. Vocês estão nessa sala, Classe Paulo, na manhã de domingo. Vocês escolheram sair de casa e vir para a Classe Paulo. Há uma escolha. Vocês escolheram estar na escola bíblica dominical e vocês escolheram ouvir. Vocês tinham a opção de não ter vindo. Poderia ter ficado em casa, feito outra coisa, feito televisão, qualquer coisa você poderia ter feito. Essa é uma escolha, isso está moldando você, a escolha. Porém, você chegou aqui e há inúmeras coisas que podem atrair a sua atenção. Você pode ser chamado a atenção pelo barulho do ar-condicionado.
E se você prestar atenção, você escolheu fixar o seu olhar no ar-condicionado. Você pode focar ou desejar prestar atenção na minha fala, no que eu estou falando. Ou você pode prestar atenção no conforto do banco que você está sentado. Está confortável ou desconfortável? Ou na pessoa que está do seu lado. Ou no slide que está aqui, quando passa, volta a tela aí. Você pode fixar nas letras ou na imagem que está por trás. Tudo isso são possibilidades que você tem para focar a sua atenção. Tudo isso está. Você também pode estar focado no celular que está no seu bolso. E se o celular está na sua mão, você já escolheu o seu foco. É o celular que está na sua mão. Percebe, irmãos? Cada uma dessas coisas que vai estar focando, em que você vai estar focando, no instante em que terminar essa aula e você sair lá fora, e alguém abordar você, perguntando sobre o que você aprendeu, ou qual foi sua percepção desta manhã, tudo o que você vai falar tem a ver com o que você escolheu focar, porque ela moldou o seu aprendizado agora. Se você não tiver prestado atenção em nada do que eu falei, você fala assim, não entendi nada do que o pastor falou. Se você saiu daqui, a percepção sua é que o banco incomoda, vai dizer assim, rapaz, a aula estava até, mas eu não consegui prestar atenção porque minha coluna doeu, porque não sei o que e tal e tal. Você foi moldado pelo que chamou a sua atenção. O Raí quer falar aqui, ó. Microfone para o Raí, por favor. Bom dia, igreja. Só para também ajudar, eu posso dar um exemplo, né? No meu trabalho, eu tive um colega que ele estava enfrentando essa dificuldade, não estava enxergando e eu tive que chegar nele para conversar. Nós que trabalhamos com muitos papéis, a gente precisa de atenção dobrada, né? Para com documentos muito importantes, atestados, essas coisas, exames médicos. E ele utilizava muito, né, o telefone. E aí, eu percebendo isso, vi algumas dificuldades. A falta de atenção, né, a desconcentração, o estado confuso, que foi exatamente que está nesse lado. E também eu vi uma coisa interessante. Eu vi que ele estava se sentindo muito mais cansado do que o início da trajetória dele na clínica. Então, ou seja, o trabalho dele estava cansando ele muito mais do que o normal, sabe? Porque ele utilizava o telefone é um entretenimento, o trabalho já precisa de foco. Então, a cabeça ela ficou meio confusa aí, o que ela queria. E, infelizmente, optou, na hora do trabalho, para o entretenimento. Então, ele estava trabalhando, pensando no entretenimento. E quando eu chegava no final da tarde, ele já estava destruído, né? Então, eu tive que chegar com ele para conversar a respeito disso. Porque as redes sociais, elas afetam muito a nossa mente, no trabalho também, em tudo que a gente vai fazer. Então, realmente é uma disputa de atenção, né? A gente vê aí. Por quê? Você precisa ser atencioso com documentos, você precisa ser atencioso com alguma coisa. E o entretenimento vem, entendeu? De certa forma, o entretenimento faz com que a gente, né, puxe a atenção para ele. O trabalho, por exemplo, a gente é pago para aquilo, né? E a gente deve ter atenção para aquilo. Né? O entretenimento, a gente corre atrás e é muito mais fácil de receber a nossa atenção sem ter nada em troca. A gente não paga para aquilo, eles, de certa forma, não estão pagando a gente para aquilo, e mesmo assim puxa a nossa atenção. Então, realmente, isso daí é complicado. Mais alguém quer falar? Luiz? Professor Luiz ali. Enquanto o microfone chega lá, aquilo em que você decide focar a mente, afeta a sua percepção do ambiente,
tornando-se a sua realidade objetiva e subjetiva. Você então é moldado pelas coisas que atraem a sua atenção. E, na realidade, até você rodando mais uma pessoa no carro, o telefone toca ou vibra, ele bate a mão lá em cima, ele não quer saber onde ele está. Ele não quer saber se ele está rodando, se ele está no meio da cidade, se ele está numa rodovia. Ele bate lá e já leva logo. Moço, presta atenção onde tu está, para tu não causar um acidente. Né? Ficar endoidar a pessoa. A mulher chegou no sinal e ela buzinava para o pessoal sair da frente, e ela é que tinha que sair da frente, ela buzinando para o povo. Eu digo que ela nem sabe aonde está, e gritando lá no telefone. Aí eu falei, rapaz, o meio de comunicação vicia a pessoa e pode destruir pessoas dentro do caminhar dele, do dia a dia. Bem. Mais alguém? A Angélica aqui. É interessante, né, quando a gente fala de rede social, porque hoje em dia é uma ferramenta de trabalho, né? E o interessante é que tudo é feito, é calculado e é feito realmente para chamar a atenção das pessoas para qualquer coisa. Então, a gente tem, por exemplo, sou advogada, existem estratégias de mídias sociais que são pensadas para você elaborar um conteúdo para ser colocado dentro do seu Instagram, por exemplo. A cor que você vai usar na imagem que você vai colocar, ela vai refletir o que você quer transmitir para as pessoas e qual o público que vai ver aquela imagem, que vai se interessar pelo seu conteúdo. As palavras que você coloca, a cor da fonte que você usa, até a fonte, o tipo de letra que você está usando para colocar dentro do seu conteúdo, lá dentro do Instagram, ele é feito e pensado para conectar com a sua persona, né, que é o que a gente chama. Então, ele vai conectar com o público que você quer alcançar. Então, você trabalha com empresários, você vai utilizar uma imagem mais azulada, que vai transmitir mais confiança, mais segurança. Você vai usar uma fonte que vai transmitir mais autoridade, imagens que vão refletir o problema que a pessoa tem. Então, são feitas realmente para chamar a atenção de quem você quer atingir. Quando a gente fala na questão do entretenimento, né, ele é feito para atingir uma persona específica. E o Instagram, por exemplo, ele tem um mecanismo ali dentro, que são os Reels, né? Reels, não sei o nome, que ele é feito, e você clica em um vídeo daquele, você vai passando e vão aparecendo só vídeos, e a ideia é justamente te manter concentrado. Os médicos e psicólogos que me perdoem se eu estiver falando besteira, mas ele libera a dopamina, né, que é o hormônio que faz você sentir prazer. Então, quanto mais você vê, mais você quer ver. Então, a ideia é essa. A ideia é manter a sua atenção focada ali. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com a forma que a gente vai administrar isso no nosso dia a dia. Selma. Vou aproveitar que o microfone está aqui pertinho e eu vou voltar um pouquinho, lá no início, quando o senhor começou, que está me incomodando aqui, eu preciso falar. O senhor falou nessa dependência que a gente está da tecnologia, e, em razão disso, a nossa dependência de Deus, às vezes, vai ficando, né, aquém. E eu queria testemunhar o que aconteceu comigo essa semana e que o senhor me deixou triste ao falar. Estou aqui com o meu coração pesaroso. Na sexta-feira, eu fui para o trabalho, e quando eu cheguei no trabalho, eu percebi que eu não tinha levado o celular. Me desesperei. Gente, como é que eu vou fazer agora sem o celular? E se alguém me manda uma mensagem, o Altamir está fora, e fiquei assim, agoniada. Como é que eu vou fazer sem celular? E fiquei, no primeiro momento, assim, apavorada, me sentindo, sabe, abandonada. Daí eu parei e falei, eu não vou buscar o celular. Não vou buscar. Vou ficar sem celular aqui hoje. E eu sempre, antes não acontecia nada, eu não tinha celular. E eu fiquei
Vinha na minha mente, vou buscar o celular. Não vou, não vou. Enfim, eu não fui buscar o celular. Mas o celular, como a Angélica disse, para mim, ultimamente, tem sido uma ferramenta de trabalho na questão do GPS. Como os irmãos sabem, né, o trabalho é externo, com notificações, e o GPS me ajuda muito a encontrar endereços. Então, eu coloco ali o endereço de onde eu preciso ir e rapidinho eu chego. E daí chegou uma diligência de um bairro distante. Eu falei, como é que eu vou agora fazer essa diligência se eu não tenho GPS? Daí eu falei, não vou. Segunda-feira eu cumpro essa diligência. E deixei sem cumprir. Só que agora, quando o senhor começou a falar, me deu uma tristeza muito grande. Porque quando eu não tinha GPS, quando eu não tinha celular, eu acordava de manhã e na minha devocional, eu orava assim, Senhor, abre as portas, me leva aos lugares que eu preciso ir hoje. Eu tenho 16 anos que eu sou oficial de diligência no Ministério Público. Então, esses anos atrás, todinho, eu achava os endereços, eu encontrava, eu cumpria as minhas diligências normalmente. E eu confiava, eu saía de casa confiando que Deus ia abrir as portas. E Ele sempre abriu. Daí eu me peguei pensando agora, quando o Senhor falava, que hoje mudou a minha oração. Eu só falo, Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Eu não peço mais que Ele abra as portas dos locais onde eu preciso ir, porque a minha dependência está no celular. E é com tristeza, irmãos, que eu falo isso. Eu vejo como que mudou, como que essa dependência que antes eu tinha de Deus, né? Uma coisa tão pequena, para os irmãos pode parecer uma coisa tão pequena, mas me fez pensar o quanto é sério isso. Aquela dependência, Senhor, abre, me leva no local, hoje eu já não tenho feito. E me fez refletir muito sobre isso. Você não está sozinha nisso, não, irmã. Todos nós temos a mesma realidade. Todos nós temos a mesma realidade. Eu fiz há uns meses atrás, uma viagem até Tailândia. E aí eu saí cedo, liguei o celular, programei toda a viagem. No meio da viagem eu falei, ih, rapaz, eu não orei, não. Aí lá vou eu parar para orar. Ela estava no automático. Não, tá tudo programado aqui, vai tranquilo. Confiando exatamente na tecnologia autossuficiência. Todos nós passamos por isso. Vinícius. E, pastor, eu acompanho uma professora de filosofia que ela gosta de dizer que a vida ela é dual, né? Ela vai dizer que tem o seu lado ruim e o seu lado bom das coisas. Ela até dá um exemplo de um rapaz que morava numa fazenda e o filho dele tinha caído do cavalo e machucado a perna, né? E aí alguém chegou para ele e falou, nossa, seu filho machucou a perna, né? Coitado e tal. Ele falou, não, isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Aí depois de uns dias houve uma guerra e ele não pôde ser convocado porque estava machucado, né? E a lição que tira é que, tipo, ainda que fosse uma coisa ruim, em outro momento foi uma coisa boa. E eu vejo, por exemplo, igual a irmã estava falando ali da questão de estratégia, né, para chamar a atenção, às vezes isso pode ser bom e pode ser ruim. Por exemplo, pode ser ruim para quem está mal intencionado. Eu quero vender para pessoas ricas e tirar a grana delas, né, pensando no seu próprio bem. E ele vai lá e cria uma estratégia para fazer acontecer. Eu, por exemplo, tenho um pensamento aqui na cidade que é o seguinte, às vezes eu vou caçar um profissional na internet e eu não tenho um lugar de achar. Às vezes eu acho no Google e às vezes tem alguns tipos de profissional que eu não acho. Aí você tem que ir por indicação. E aí você é capaz de você pegar uma bucha, né? Aí eu fico pensando, poxa, poderia criar um aplicativo assim, para ter os profissionais ali na cidade, apesar que eu acho que já tem essa tecnologia, só não é muito conhecida. E usar a estratégia para divulgar e funcionar, né? E atender a necessidade das pessoas, porque é um problema. Nisso a tecnologia já serve, já atende. De fato, tem essa questão, né? Mas não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está falando é exatamente como que afeta a gente na questão cristã, né? E aí, especificamente nas redes sociais. Entenda, ela foi feita para fixar você. Para chamar a sua atenção, para que você não saia dela.
tá certo? Você sabia que no YouTube, apenas no YouTube, em 1 minuto, é carregado vídeo suficiente para você ficar 80 anos assistindo, sem sair da frente da tela e sem repetir um único vídeo? 80 anos. Se você for navegar no YouTube em todos os vídeos que tem, se você resolver ligar e ver um por um, sem repetir nada, 80 anos você vai gastar da sua vida só assistindo vídeo, e ele quer que você fique lá. Ele quer que você fique lá. Se você tiver as notificações ligadas, se você é uma pessoa que usa muita rede social, aí vamos falar das mais usadas, que é o Facebook, né? O WhatsApp e o Instagram. Se você for uma pessoa que usa rede social e você deixar suas notificações ligadas, só para você apagar as notificações, você não tira o celular da mão. Toda hora cai uma notificação, toda hora. Só para você fazer assim, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, o celular não sai da sua mão. Você vai ficar com o celular o tempo todo na sua mão. Este é o grande problema. Aí você junta TikTok, junta Twitter, todos mais aí, você vai ver que você vai ficar o tempo todo. E ele foi feito para isso, irmãos. Agora, existe um prejuízo muito grande com isso, tá certo? A sua atenção está agora fragmentada, e este é o problema. Veja, o smartphone, ele nos promete multifuncionalidade, dá a impressão de que você é multifuncional, mas não é. Você só pode prestar atenção em uma coisa de cada vez. Não dá para você prestar atenção em duas coisas, você não consegue fazer isso. Mas a impressão que tem é essa. E para você prestar atenção em uma coisa, você vai precisar de concentrar. Lembra do que é atenção? Fixar a mente naquilo ali. Só que o que, que tem acontecido? Por conta das redes sociais, dos rios, né, que são os vídeos pequenos, dos cartazes, daquilo que é apresentado, a gente tem entendido que a mensagem tem que ser rápida. Descobriu-se que a mensagem rápida é a mensagem que te chama mais a atenção, porque você fica menos tempo conectado. Só que a mensagem rápida também te deixa preguiçoso na sua percepção. Você começa a não se interessar mais por profundidade. Você para de ter profundidade. Então o que tem acontecido hoje? Nós temos tido músicas mais rápidas, filmes estão cada vez menores, vídeos cada vez menores. Nós estamos sendo moldados por uma superficialidade das coisas. É interessante, vai no cinema assistir um filme. Veja quantas pessoas estão no cinema e no celular. Ele não consegue desligar o celular e ficar 1 hora sentado, por mais que o filme seja interessante. Uma hora ele pega e faz. Senta para conversar com alguém e coloca o celular do lado para você ver se der rapidinho, você não pega. Mesmo conversando com alguém, você depois bota o celular e volta a conversar. Você não consegue se concentrar como deveria antes. E isso é um problema. E qual é o prejuízo disso para nós cristãos? Então eu sei que tocou o sinal, mas eu quero terminar esse ponto, senão fica ruim para a gente fica no meio do caminho, tá certo? Há prejuízo para a nossa espiritualidade? Sim. Muitos. Mas eu quero chamar a atenção de 3 prejuízos que isso traz para a gente. Dá um toque aí. A superficialidade teológica. As mídias sociais inauguram a compactação da mensagem. Então o que mais viraliza é aquilo que é curto, aquilo que é rápido, aquilo que é superficial. Tem todo um contexto como a irmã Angélica falou, com a cor, com a letra, com o fundo, tudo para criar um visual que rapidamente te vende uma ideia. Mas ao mesmo tempo é uma ideia superficial, ela não aprofunda em nada. E o que isso tem acontecido, tem feito? Isso tem feito que as pessoas parem de refletir sobre as coisas. A gente compra e pronto. Veja, a ideia é que você compre. Não é que você pare e reflita. É que você pegue e compre. Então passa rápido, você recebe aquela sensação de dopamina, você olha para aquilo ali e fala, opa, beleza, no impulso você compra. E você para de refletir, para de avaliar. Qual é o prejuízo disso? A sua devocional.
a sua vida de estudo bíblico. Veja, queridos, na história da civilização, essa geração é a única geração na história que o QI dos filhos são menores do que o QI dos pais. Está todo mundo falando sobre isso. A capacidade de raciocínio, de pensamento, de lógica dos nossos filhos está menor. Preguiça de pensar. Então imagina isso dentro do contexto teológico. O cristianismo, ele é uma religião que exige razão. Você precisa de pensar, de avaliar para você poder entender, tá certo? A teologia reformada, ela foi elaborada pelos maiores pensadores da história. Os maiores pensadores da história são aqueles que fizeram a teologia. Há uma profundidade incrível dentro dos princípios teológicos. Como é que você vai conhecer um Deus que é imensurável com situações rasas? Não dá. É preciso haver profundidade. É preciso haver reflexão, é preciso haver imersão, é preciso haver exaustão na busca por o conhecimento deste Deus. Por mais simples que seja, ainda é profundo. Então a teologia exige isso, tá certo? E hoje nós estamos vendo cada vez mais crentes superficiais, crentes que não conhecem Bíblia, que não lê Bíblia. Quantos livros teológicos você já leu esse ano? Quantos livros da Bíblia você já sentou para estudar esse ano? E quantos você fez isso ao longo da sua vida? Para parar, para pensar, para marcar, para ver, para refletir. Opa, interessante isso aqui. Vale a pena parar para pensar, refletir sobre isso aqui. Quantos você fez ao longo da sua vida? Você prefere assistir a The Chosen, né, que fala, né? Essa série do Novo Testamento aí? Ou ler o Novo Testamento? Você consegue perceber os erros que tem lá quando você assiste? Você consegue perceber os erros teológicos que estão lá? São muitos. Profundidade. Profundidade. Quando eu aprendi a meditar na palavra do Senhor, aprendi a fazer o maná, a fazer meditações simples sobre a palavra de Deus, a primeira instrução que o pastor Delfino me deu foi o seguinte: não compre, na minha época não tinha Bíblia de Genebra, tá? A minha época a Bíblia mais famosa reformada era a de Shed. Eu falei, pastor, eu vou comprar uma Bíblia. Ele disse, não compre a Shed. Eu falei, por quê? Porque ela vai te deixar preguiçoso. Você vai ler o versículo e vai querer ler o comentário embaixo. Compre uma Bíblia normal, sem estudos, para você fazer a sua meditação. Quando você quiser uma profundidade, você pode ter uma Bíblia lá para você estudar, mas não use essa Bíblia no seu dia a dia, porque ela vai te deixar preguiçoso. E fato, irmão, se você tem uma Bíblia de fé reformada, de estudo indutivo, uma Shed, se você tem a Bíblia que tem uma linha de estudo, quando você lê o versículo, automaticamente você bate o olho lá embaixo, na nota de rodapé, e vai ler o comentário. Já está aqui a resposta. Qualquer dúvida, você não para nem para refletir sobre o texto em si. Se torna preguiçoso. Olha essa coisa interessante, uma ferramenta que serve para aprofundar no ensino, torna você preguiçoso porque você para de ser reflexivo. Para de raciocinar, de tentar encontrar respostas. E a rede social vai fazer isso conosco. Entendeu? Vai nos afastar disso. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Hoje a gente gasta cada vez menos tempo. Quanto você consegue fazer de culto doméstico na sua casa? De ler a Bíblia e sentar e ter uma exposição. Quanto tempo você consegue sentar e ouvir um sermão? Tem igrejas que sermões duram 15 minutos. E segundo a estatística que foi falada, o tempo que você consegue prender de fato toda a plateia não passa de 15 a 20 minutos. Então tem pastores reduzindo o sermão para 15, 20 minutos. Só que o que acontece com isso?
O que você fala com 15 minutos? Fica superficial, raso. Mas é a forma que o povo tem pegado hoje. E aí a pessoa só vem no domingo, pega o culto com 15 minutos de sermão, durante a semana, fica a semana toda, nem lê, nem vê nada da Bíblia, ou pega versículos isolados, não vai ter profundidade. Afeta a nossa espiritualidade. Consequência da inauguração das mensagens curtas, dos vídeos curtos, dessa questão de atrair a nossa atenção, de nos encher com dopamina, e aí é que está a questão. Toca aí mais um ponto aí. A superficialidade na oração. A Bíblia nos manda orar. Ela diz que nós devemos de ter uma vida de oração. A vida de oração é caracterizada com dedicação de tempo, avaliação de palavras e paciência na resposta. Isso é oração. Tudo o que é contrário às mídias sociais de hoje, que te oferece um tempo mínimo, foco nas imagens e resposta imediata. Você tem tudo ali. Mas a oração exige o que de você? Você está falando com Deus. Você não pode... O que é que eu estou falando? O que é que eu estou orando? O que é que eu estou apresentando? Tempo dedicado ali. Você ali na... É fácil a gente perceber isso. Quanto tempo você consegue fazer de oração silenciosa sem desviar o seu pensamento? Foque em Deus. Vou orar com o Senhor aqui agora. Só na sua mente aqui, quanto tempo você consegue ter foco? Você consegue orar 20 minutos? Sem que o pensamento desvie de Deus? Ou rapidamente vem um outro pensamento do seu dia a dia, das suas coisas? Isso a gente precisa de observar. Nós tornamos cada vez mais rasos. Quanto tempo nós gastamos com a devocional entre leitura e oração? Reunião de oração da igreja. A Ruth quer falar ali, ó. Reunião de oração da igreja. Você tem paciência de vir orar? Eu fico olhando aqui, a gente faz a divisão de grupos, né, com os pedidos. E aí é interessante. A gente vê um adolescente orar em 2 minutos e a gente vê o idoso orar em 10 minutos o mesmo assunto. Ele tem muito mais do que falar do mesmo assunto do que um adolescente. Natural, faz parte da vida. Mas ao mesmo tempo é a impaciência de querer fazer. Você tem paciência de ouvir os outros orar? Quando alguém pede no culto, fala assim, vou pedir aqui que o irmão Davis faz a oração, e você está no culto, você consegue ter paciência, você fica assim, nossa, está demorando. Que oração longa, que oração longa. Você consegue concentrar nisso? Superficialidade na oração, queridos. Bom dia, igreja. Pastor, com essa questão, né, da oração, hoje em dia, essa dificuldade que a gente tem de ficar muito tempo orando, eu tenho aprendido essa é a minha experiência que eu tenho tido, né, nos meus momentos, eu tenho aprendido a transformar as minhas distrações em oração. Então, às vezes, acontece da gente estar ali orando e lembra de uma coisa que tinha para fazer. E aí isso quebra ali o nosso momento com Deus, acaba que a mente da gente fica preocupada com aquilo. Então, em vez de você deixar aquilo te distrair, transforma aquilo em oração também. Coloca diante de Deus aquilo que você tem para fazer. Ou veio aquela pessoa do nada na sua cabeça, coloca aquilo diante de Deus também. E isso ajuda ali você manter aquela linha de raciocínio diante de Deus e colocar mais coisas ainda que você tinha no seu dia diante da presença dele. Boa, gostei da dica. Vou usar para mim. Muito boa. Meus queridos, terceiro, superficialidade na adoração. As redes sociais, as mídias têm nos feito superficiais. Olha só que coisa interessante. O culto reformado, ele exige de cada um de nós 3 pontos centrais. Reverência. Reverência tem a ver com atenção, cuidado e zelo. Todo culto reformado ele exige reverência. Eu estou chegando diante do Senhor, eu estou falando com Deus, eu estou ouvindo o Senhor. Tem todo um cuidado, tem que estar atento a cada passo, a cada momento, a cada realidade, porque eu estou diante do Senhor. Tá certo? Tem a ver com presença física e a presença emocional. Não é só o seu físico, você precisa estar aqui também. Não adianta você estar aqui e você não estar experimentando o culto. Né?
Você está apático ao culto. Você tem que estar experimentando o culto, tá certo? E existe a sua disposição. A sua disposição volitiva e a sua disposição intencional. Cada momento tem a sua intencionalidade e eu preciso de participar desse momento. Por isso que não é aconselhável você chegar no meio do culto. Você tem que chegar logo no início para você pegar todas as fases do culto. Adoração, confissão, ofertório, palavra do Senhor. Então você precisa de pegar isso aqui e participar das atividades. Mas você precisa de ter essa intenção. Na hora da confissão, você precisa de lembrar que você tem de fazer sua confissão. Na hora da oferta, você tem que ofertar. Se você não tem recurso para ofertar, a sua vida é uma oferta ao Senhor. O seu tempo é uma oferta ao Senhor. O seu momento de você entregar. Então existe essa intenção no culto. Só que convenhamos, irmãos. Convenhamos. Hoje em dia, a gente acha o culto monótono. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, com liturgia. Nossa, mas lê ponto. Para aqui, faz isso, faz aquilo, e não sei o quê. Só que tem um motivo daquilo. É te situar onde você está. Há uma necessidade de que você perceba onde você está no culto. Em que momento do culto eu estou? Eu não estou aqui para fazer do jeito que eu quero. Então ela tem essa necessidade. Cultuar significa prostrar-se para servir. Está pronto para atuar na direção do seu Senhor com exclusividade. E a adoração se torna superficial nos dias de hoje, porque a gente não tem mais paciência. Um culto de 2 horas é horrível, é muito longo. Demora muito. A menos que ele tenha 2 horas de louvor, porque é rápido. Pode reparar. Uma pregação de 40 minutos, nossa, é muito longa, é cansativa. Leitura bíblica de textos grandes é cansativo. Sejamos sinceros, a gente sente a mente cansada. Não, vai ler um capítulo inteiro. Ai, meu Deus. 28 versículos para ler aqui. Leitura responsiva, um lê, outro lê, aí um não sabe, outro fala. Tudo isso se torna monótono para a gente, porque a gente está acostumado com esse dinamismo. Rápido, 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 rápido. Entende? Isso faz com que a nossa adoração seja superficial, porque ela não é mais uma introspecção, uma avaliação, ela não é mais um posicionamento meu, mas ele está muito mais lidado com a minha emoção. Se eu estou bem ou se eu estou ruim. Porque as redes nos trazem essa sensação. As mídias são dinâmicas, são rápidas, são inovadoras. E tem outra coisa, se você não gostou, você simplesmente muda. E muda de novo, e muda de novo. E muda de novo, e muda novamente. E você pode mudar o quanto você quiser. E quando você está aqui, você não controla. Se você não gosta do louvor, você não pode mudar o louvor. Se você não gosta da oração que o irmão está fazendo, você não pode mudar a oração. Se você não gosta da quantidade de texto, você não pode mudar o texto. Você simplesmente tem que prestar atenção e se concentrar. E sabe o que acontece? Lembra da concorrência de atenção? Você está aqui. Se você não colocar na sua mente que você está aqui, para glorificar a Deus, para adorar o Senhor, para que Ele seja exaltado, você vai se desligar. E você vai prestar atenção em quem está do seu lado, ou você vai mexer no celular, ou você vai olhar para o barulho do ar-condicionado, ou você vai reclamar que está quente, ou o banco vai te incomodar, ou a roupa vai estar pinicando, alguma coisa vai te chamar a atenção e tirar o seu foco. A sua atenção vai ser distorcida. As mídias têm diminuído o nosso tempo de atenção e nos deixado preguiçosos. Não é que a gente não pensa, é que a gente parou de pensar. Não é que a gente não tenha capacidade de pensar, é que a gente parou de pensar. O raciocínio nosso está cada vez mais lento por conta da preguiça de pensar. Qualquer pergunta que você faça a uma pessoa hoje, ela fica assim. Ela não consegue pensar e dar resposta. Coisas bobas, às vezes a pessoa não consegue dar uma resposta. Ou então, logo que ela faz a pergunta, ela vai logo para o Google. Porque ela não consegue parar para pensar. O Daniel estava fazendo isso, meu filho estava contando a experiência que ele teve de uma jovem que uma adolescente que ele está evangelizando. E aí,
A pergunta que ele fez é: o que é a vida? E ela falou: não sei. Todo mundo sabe o que é a vida. Você pode não saber expressar corretamente o que é a vida, mas no mínimo ela é algo biológico, né? Mas essa pessoa simplesmente não parou para pensar. Eu não sei o que é a vida. Me diz o que é a vida. E o Daniel começou a conversar com ela, começou a orientar. Depois você pode ouvir o relato dele lá. Mas ele percebeu que ela simplesmente não parou para pensar na pergunta. Agora, irmãos, como é que crente não pergunta? Como é que ele não reflete sobre o que está dizendo? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? Então, fica aqui a dica para a gente. As mídias são boas? São. Mas ela traz alguns perigos para a gente. E se a gente não desligar e voltar para aquilo que é o princípio da palavra, nós vamos ter problema. Não substitua a leitura bíblica por áudio. Não substitua. Tem crente fazendo isso. Que maravilha, a Bíblia toda em áudio. Você sabe por que a Bíblia foi feita em áudio? Para pessoas analfabetas, que elas não sabem ler. Esse foi o objetivo da Bíblia em áudio. A pessoa que sabe ler deve ler a Bíblia, porque você está exercitando um sentido a mais. Você aprendeu a ler. Então esse sentido é importante para você. Mas aí a pessoa fala assim: não, eu ouço a Bíblia no carro, eu ouço a Bíblia não sei o quê. Aí você está dividindo a atenção. Você está ouvindo a Bíblia? Você não parou para ouvir a Bíblia. Ninguém para ouvir rádio igual antigamente. Quando o rádio foi inventado, as pessoas se reuniam na sala e paravam para ouvir o rádio. Você liga o rádio e você está fazendo um monte de coisa. Você não está com atenção no rádio. É só barulho. É a mesma coisa, você bota o áudio da Bíblia e você só está ouvindo o barulho. Você não está prestando atenção no que está sendo falado. Leia a Bíblia. Não troque a sua meditação por meditações prontas. É maravilhoso o pão de cada dia, é maravilhoso o cada dia. O pão diário, é maravilhoso a gente ter esses livros, né? Mas presta atenção, aquilo é a mensagem que o outro meditou. Você está pegando só um pedacinho. Você tem a oportunidade de extrair mais sobre isso. Então você precisa de estar focado nisso. Procure os assuntos difíceis e procure entender esses assuntos. Não joga para o escanteio, não. Assuntos difíceis da Bíblia são feitos para que você possa entendê-los. Há uma resposta, há uma preocupação, há uma luta, e você deve buscar esse conhecimento, porque isso vai fazer você crescer mais. Então tenha essa atenção nisso. E dedique-se à sua oração. Procure ter tempo. Marque. Coloque assuntos, escreva assuntos que você vai estar. Faz uma lista, né? 10, 15, 20, 30 pontos, e você vai orando e riscando um por um ali, e tal, e tal. Usa a dica da nossa irmã Ruth, gostei da dica. Vem um pensamento aqui, transforma aquilo na sua oração, agrega aquilo ali, tenha um tempo e aguarde de Deus a resposta. Isso, irmãos, você pode achar que não, mas as mídias estão tirando da gente. Isso é um prejuízo espiritual muito grande. Tem mais coisas, mas isso é um prejuízo muito grande. Tá bom? Então vamos parar por aqui, semana que vem a gente volta a falar sobre o assunto, ainda tem mais assunto para falar, né? E eu vou passar a palavra para o nosso irmão Emerson.